Fim da linha. Europa isola Bolsonaro. Olha só essa notícia que eu vou jogar na tela para você, direto da coluna do Jamil Chad. Parlamento Europeu aprova moção contra Bolsonaro e amplia seu isolamento. Isso é muito importante porque Bolsonaro quer se esconder na Itália, que é um país que faz parte da União Europeia, um país europeu. O Bozo quer procurar um buraco na Itália para se esconder. Faz parte dos planos de fuga do Bozo, que hoje se esconde nos Estados Unidos, mas a gente não sabe até quando, e dali ele pode fugir para a Itália. O fato do Parlamento Europeu repudiar Bolsonaro, aprovar essa moção contra ele, coloca o extremista cada vez mais em posição de isolamento. E que continue assim, cada vez mais isolado, cada vez mais escanteado, até que seja preso, que é o seu destino natural. O destino final de Bolsonaro, a gente sabe que é uma cela no presídio da Papuda. Tá aí. Jamil Chad traz essa informação que está no UOL e eu repercuto aqui para você. O Parlamento Europeu aprovou por ampla maioria uma resolução condenando os ataques golpistas contra a democracia brasileira e apontando para a responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro diante da situação do país. Chancelado por 319 deputados, o texto não tem poder de lei, mas amplia o isolamento internacional de Bolsonaro e cria um constrangimento político sobre qualquer membro da Europa que possa avaliar acolhê-lo. Foram 46 votos contrários e 74 abstenções. Uma surra que o Bolsonaro levou no Parlamento Europeu. 319 a 46. É mole? 319 a 46. Isso é muito importante, porque Bolsonaro quer se esconder na Europa, seja na Itália ou em outro país presidido pela extrema-direita. São as rotas de fuga do Bozo. Está cada vez mais difícil dele conseguir guarida por lá. Está cada vez mais complicado para o Bozo. Para observadores estrangeiros, a decisão ainda é uma primeira iniciativa para lidar com o que muitos no legislativo chamam de internacionalização da extrema-direita e sua capacidade de minar a democracia. Deputados europeus indicam que tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro tiveram um papel instrumental nos ataques contra o Capitólio e contra Brasília, respectivamente. Os países europeus não querem esse tipo de terrorismo doméstico acontecendo. Os países europeus estão preocupados com a disseminação dessa extrema-direita pelo mundo. E é por isso que eles percebem que é o momento de repudiar Bolsonaro, Trump e qualquer outro líder de extrema-direita que incentive atos golpistas, atos violentos, como os que aconteceram lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A Europa está correta. Tem que repudiar esse extremismo e de forma dura. Isso é só o começo. Essa moção contra Bolsonaro é só o início. Bolsonaro deveria ser banido de qualquer país na Europa ou na América do Norte. Ainda me questiono como é que Estados Unidos estão protegendo Bolsonaro, porque é uma proteção. Se você deixa o cara se esconder no seu território, sendo que ele deveria estar aqui no Brasil, você está sendo conivente. Virou refúgio de canalhas os Estados Unidos. Até quando? Não sei. Por enquanto, é o que está acontecendo. É a verdade e a gente tem que falar. Olha aqui, deputados europeus indicam que Trump e Bolsonaro tiveram um papel fundamental no que aconteceu em Brasília e no Capitólio nos Estados Unidos, e os deputados também denunciam a violência da extrema-direita e de aliados de Bolsonaro, além de mencionar a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O texto lamenta as tentativas do ex-presidente Bolsonaro e de alguns de seus apoiadores políticos de desacreditar o sistema de votação e as autoridades eleitorais, apesar de não haver evidência de fraude eleitoral.
e insta-os a aceitar o resultado democrático das eleições. Aí a pergunta: por qual motivo os europeus estão preocupados com o Brasil? O Jamil Chad traz esse questionamento. Um dos aspectos centrais é o temor de que os ataques violentos contra instituições democráticas pela extrema-direita tenha se transformado em um fenômeno global. Olha, isso não é um temor mais não, tá? Isso é realidade. Não é uma dúvida. Já é um movimento global. A extrema-direita se transformou num fenômeno mundial que afeta diversos países em todos os continentes. Isso não é mais um temor, já virou realidade, infelizmente. O texto reconhece a conexão entre o fascismo transnacional crescente, o racismo, o extremismo e, entre outros, os acontecimentos em Brasília, a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021 e as prisões em dezembro de 2022, referentes a um ataque planejado na Alemanha. Isso aconteceu faz pouco tempo. Diversas pessoas foram presas porque estavam querendo dar um golpe, não é aqui no Brasil, lá na Alemanha, extrema-direita de volta. A Alemanha que já sofreu tanto com isso. Eles estão mais vivos do que nunca. E lá ocorreu a prisão de um bando de extremistas de direita. A inteligência daquele país conseguiu mapear e pegá-los antes de causarem qualquer tipo de atentado. Aqui no Brasil a gente falhou, né? A partir do momento que entraram nas sedes dos três poderes e fizeram aquela quebradeira, já mostra que a gente falhou miseravelmente em evitar uma tentativa de golpe. Cadê a inteligência das Forças Armadas? Cadê a ABIN, que foi aparelhada pelo Bolsonaro? A resposta está aí. O aparelhamento foi exatamente o que permitiu que os golpistas pudessem invadir os prédios públicos e fazer aquele vandalismo que ficou marcado na história, uma mancha na nossa história. Para os parlamentares europeus, tais episódios foram fortalecidos graças à estratégia de desinformação. Muito importante isso daqui. Na resolução, eles citam o fracasso das redes sociais em moderar ou limitar a difusão de campanhas antidemocráticas, o fascismo transnacional e extremismo. Acho que aqui é transnacional, né? Está escrito transacional, mas é o fascismo transnacional e o extremismo. O parlamento destaca que algoritmos que promovem conteúdo odioso e desinformação e uma relutância em remover conteúdo ilegal desempenharam um papel fundamental nesses eventos ao amplificar a retórica agressiva e a violência, e ao facilitar a mobilização e a disseminação da desinformação. Fica aí a cobrança em relação às grandes redes sociais para que combatam desinformação. Já passou da hora. O algoritmo serve para tanta coisa, por que não treinar o algoritmo para não dar visibilidade para quem desinforma, para quem mente? A mentira anda muito mais rápido que a verdade. E na internet, então, isso se torna algo altamente inflamável. E a gente precisa colocar isso no centro da discussão. Precisamos combater desinformação, precisamos colocar atrás das grades os extremistas, e nenhum outro país pode ser abrigo dos canalhas brasileiros. Estados Unidos nem Europa podem abrigar quem deveria estar atrás das grades aqui no nosso território. Isso é claro. Não pode acontecer. Hoje, Bolsonaro se esconde nos Estados Unidos. Amanhã pode se esconder na Europa, lá na Itália ou em outro país. Importante decisão do Parlamento Europeu e é só o começo. Não vai parar por aí. Tenho certeza que o caminho, a tendência é que Bolsonaro seja banido da Europa e de diversos países pelo mundo. Ninguém vai querer um líder extremista escondido no seu país. Quem quer? Somente países comandados pela extrema-direita é que podem abrigar Bolsonaro. Os demais não vão querer essa mancha. Joana Maria Pereira Pinto
Bingo, medida maravilhosa e necessária. Isso aí. E que não pare por aí, né, Joana? Que o mundo inteiro se una para combater o extremismo. Não pode ser tolerado. Não se tolera o intolerável. Pessoal, compartilhe este vídeo, esta transmissão, mande para todo mundo. Não esqueça de deixar o joinha, tá bom? O like é importante para o engajamento. E tamo junto, né?